Em nome do eu sou, o que eu sou, diante do sol que existe fora e dentro de nós, peço que este trabalho seja direcionado para a autodescoberta íntima e para o despertar da consciência. Assim seja. Amém. Amém. Podemos beber tudo de uma vez só. Coloca um pouquinho de água dentro do copo, bem pouquinho, chacoalha e bebe. Bom, pessoal, então, todos estão confortáveis aí, tranquilo. Se precisar ir no banheiro, qualquer coisa assim, pode levantar, ir no banheiro. Porém, a ideia é que vocês fiquem bem quietinhos, tá? Todo mundo sentado, quietinho no seu lugar. De preferência, o mais imóvel possível. Por que isso? Para que vocês tenham melhor controle, domínio sobre o processo interno de vocês. O efeito do chá é algo novo, né? Para quem está bebendo pela primeira vez, é algo novo. Então, vocês vão sentir algumas diferenças na pele, nas percepções de vocês. Vai dar uma espécie de um formigamento, assim, nos braços, sabe? No peito. Tudo que acontecer agora é normal. Mas é importante que vocês fiquem atentos ao que está acontecendo ao corpo, para que vocês sejam guiados pelo ser que vocês são, aquilo que vocês vieram para acessar, tá ok? Tem gente que tem preocupação em vomitar. A ideia é não vomitar, tá? Muitos lugares falam que vômito é limpeza. Pra gente não é. Pra gente esse vômito é um desperdício de chá e desperdício de atenção de vocês, porque vocês podem ficar sentados acessando aquilo, mas vem uma distração para tirar vocês desse estado meditativo, tá? Então, qualquer impulso físico que vier, não deem atenção, fiquem quietinhos, sentados, quietinhos no lugar de vocês, tá? Durante o decorrer do processo, essa grama fica muito atrativa, dá vontade de ir lá, deitar, ficar no sol. Não façam isso, fiquem nos seus lugares, tá ok? O trabalho é aqui dentro. Vocês podem observar que eu deixei as cadeiras em forma circular, para que todos fiquem dentro desse espaço. Se a gente fica saindo, andando e vai muito lá para fora, vocês ficam suscetíveis a energias que a gente não quer dentro da gente. Como entidades, por exemplo, né? Aqui a gente veio para acessar esse despertar da consciência, esse acesso interno que nós podemos fazer com essa ferramenta que é a Ayahuasca, tá? E unindo ao trabalho que o Gilberto trouxe para apresentar para a gente, que normalmente tem a ver com resgates internos, tá ok? Então aproveitem esse momento com o chá para fazer essa autoanálise, para se observar. Uma outra dica é manter os olhos fechados, porque senão vocês ficam olhando para fora. Quem está em casal, por gentileza, quem está em família, quem está em amigos, cuida somente de você. Cada um cuida de si, porque senão o outro do lado começa a passar algum processo, passa mal, vontade de vomitar, ou tem algum tremor no corpo, que é muito comum também. Esse tremor a gente considera que pode ser uma mudança de vibração, então o corpo começa a tremer muito. É normal, não se preocupem com isso. Até mesmo se acontecer de alguém desmaiar, não se preocupem, é natural, pode acontecer. Mas para quem está desmaiando, é o desmaio mais gostoso da vida, tá? Então quem está de fora acha que a pessoa está morrendo, mas quem está dentro sabe que está leve, que está bom, que está tranquilo, tá? Então, eu estou falando isso para que vocês mantenham seus olhos fechados, fiquem com vocês mesmos, acessando suas coisas internas e não reparando fora, porque senão vocês começam a se preocupar e aí perde o seu processo e ainda atrapalha o outro, tá? Se ficou muito apertadinho aí entre vocês, na hora de levantar para ir no banheiro, toma um pouco de cuidado para não esbarrar ali no outro. Levanta com calma também para não cair, não tropeçar em qualquer coisa, tá?
Os celulares eu peço que desliguem, cuidado para não ficar a tocar alarme de celular na hora da sessão, isso pode acontecer, já aconteceu muitas vezes, então desliguem os celulares. E daqui mais ou menos 1 hora eu vou convidar vocês para beber o chá, para beber uma dose menor, só para a gente se manter na frequência, tá? Se vocês quiserem, sentirem que querem, podem beber, se não quiser, não precisa, tá ok? E agora eu vou passar então a palavra para o Gilberto, que ele vai trazer um tema bem interessante aqui para a gente. Pessoal, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E pelo que eu estou vendo, o chá está muito bom. A tendência é ter uma experiência muito boa. Tá? É legal a Letícia fazer essas explanações iniciais, eu acho muito importante. E o chá para nós é um instrumento. Então, como utilizar esse instrumento, é importante a gente saber como a gente vai utilizá-lo. De fato, vomitar não é legal, eventualmente não tem como evitar, porque é uma coisa que vem de repente, mas com o tempo, com a experiência, vocês vão perceber que não precisa. Tá? O chá tem uma tendência de astralizar, quer dizer, a gente tem um outro corpo que chama corpo astral, então o chá faz essa astralização. Então, quando ela fala desmaiar, não é necessariamente desmaiar, é só o corpo astral que saiu só. E isso acontece toda noite, então não tem perigo. Tá? Todos nós, ao momento que a gente dorme, né, o corpo astral ele se desconecta naturalmente e muitos vão ter experiências, conscientes ou não, tá? E outros às vezes ficam pairando ali em cima, porque o corpo astral está tão sonolento quanto o corpo físico. Então depende de cada um. Tá? Cada um tem o seu nível de aprendizado, de evolução interna, de mudança interna. Então, o chá ele é um instrumento para fazer uma astralização controlada. Tá? Então, durante a noite, a gente fecha os nossos olhos e dormimos. Então, é uma astralização que a gente não tem controle. Vai sair mesmo, acabou. Tá? Agora, o chá ele vai produzir uma astralização controlada. Ou seja, se a gente quiser voltar, né? Então a gente abre o olho e a gente percebe que está aqui de volta. Tá? Então, basicamente esse que é o efeito do chá, uma astralização controlada. Tá? Então, você está tendo a sua experiência de olho fechado, o seu astral saiu e foi ter essa experiência nessas outras dimensões da natureza. Aí você abre o olho, ele retorna para cá. Uma outra coisa interessante do corpo astral é que as pessoas supõem que o corpo astral sai e como se o corpo ficasse vazio, vamos pensar assim, né? Não, não é isso. Pensa no corpo astral como se fosse alguma coisa que estica, entende? Uma coisa que estica, assim, né? Como se fosse uma coisa fluídica. Então, um pouquinho dele fica dentro do corpo e a maior parte sai e conforme ele vai saindo, vai esticando e vai formando aquele cordão de prata. Então, o cordão de prata nada mais é do que a parte do próprio corpo astral que está esticando e está trazendo as informações para o corpo físico. Então, aqui acontece a mesma coisa. Quando a gente bebe o chá, o corpo astral sai por aqui, ó, pela testa, né? Por esse chakra aqui. Então, ele começa a esticar. Tem algumas pessoas que têm a sensação que a testa está crescendo, assim, né? Tem essa sensação. Então, ele começa a expandir, por isso que algumas pessoas têm a percepção da clarividência. Por quê? Porque esse chakra entra em funcionamento. Tem outras pessoas que ele começa a esticar aqui, ó, o corpo astral começa a ampliar por aqui. Então, daí vem a clareaudiência. Tá? Por que eu estou falando desses pontos importantes para nós? Porque hoje é justamente, a sessão instrutiva é justamente para falar sobre isso, né, da auto-observação. Então, como que nós podemos nos auto-observar e perceber essas coisas? Olha, como é que eu consigo perceber o corpo astral? É pelos sentidos do corpo astral. Tá? Então, como é que eu consigo perceber o corpo físico? Ó, é o tato, é a visão, é a audição. Esse aqui é o meu conjunto é o meu instrumental de percepção. E como é que eu consigo perceber o corpo astral? Pela clareaudiência, pela telepatia, pela clarividência, tá? Pela capacidade de se deslocar fora da matéria, certo? Então, o chá ele é um instrumento que traz essa informação para você, traz essa condição para você. E é muito prático, você bebe o chá, daí alguns minutos você já está nessa condição. Tá?
E o chá tem uma grande vantagem, né? A ayahuasca tem uma grande vantagem, que ele te dá isso por alguns instantes, 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes 4 horas, depende da sensibilidade de qual pessoa, e te orienta como é que você pode fazer sem o chá. Entendeu? Então, com o tempo, você pode fazer a mesma coisa sem o chá. Tá? Você pode se concentrar, entrar em meditação e produzir os mesmos efeitos que você quer, né? Que é esse efeito de astralização, você pode produzir em você mesmo, independente de ter bebido o chá ou não. Tá? Então, o chá, de certa forma, é um professor para nós. No fundo, essa capacidade é nossa. O chá só está mostrando para nós, o chá ayahuasca só está mostrando que ela existe. Entendeu? Só que como nós estamos muito aterrados, vamos pensar assim, né? Materializados, a gente perdeu essa percepção da astralização. Tá? Então, é legal a gente vir aqui no chá e começar a perceber que nós somos algo mais do que essa matéria, esse corpo físico. Então, o exercício que eu trouxe para vocês é um exercício rápido, simples, né? Em que nós vamos sintonizar esses chakras, né? Então, que chakra que a gente tem aqui, o que ele significa, que chakra que a gente tem aqui, o que ele significa, e assim por diante. É um exercício livre, tá? A gente tem uns 40 minutos de música aqui, depois a gente faz o exercício para aproveitar, né, a alta frequência que o chá dá para nós. A ayahuasca coloca você numa outra frequência, numa outra percepção. Então nós fazemos esse exercício durante a sessão, né, no meio da sessão, para aproveitar isso, né? Nos povos indígenas eles chamam de borracheira. Aqui a gente chama de alta frequência, estado alterado de consciência, qualquer um desses nomes é válido. O mais importante é você saber que você está num efeito de astralização, que você está sentindo a percepção de um outro corpo. Tá? Como a borracheira já está chegando aí, né, já dá para ver que alguns já estão fechando o olho, já estão sentindo o corpo ficando mais, como se fosse mais mole, assim, mais relaxado. Tá? Esse é o efeito natural mesmo. Tudo bem? Eu acendi a luz propositalmente. Tá? Então tem um segredinho aqui sobre a luz. Então, essa luz LED, ela tende a imitar, né, o mais próximo possível da luz do sol. E quando a gente está passando algum apuro, é muito interessante a gente ter uma referência. E qual é a nossa referência? O sol. Como a gente não vai lá na grama, né? A gente não vai lá na grama lá para olhar para o sol, então a gente pode olhar para essa lâmpada. Tá? Então, quando você olhar para a lâmpada, você entra nessa frequência e você consegue mudar o seu estado interior. É um segredinho, né, que eu venho ensinando, de vez em quando eu acendo a luz aqui e falo sobre esse assunto. Tá? Então, uma fonte de luz faz com que a gente se conecte com o sol. Se conectar com o sol externo, se conectar com o sol interno. Se conectar com o sol interno, se conectar com o nosso próprio Cristo, que está aqui no nosso coração mesmo. Né? Que é esse que pode nos salvar, né? É o íntimo. Né? Hoje tem um exercício para se ligar, né? Se conectar com o íntimo. Ok? Então eu já vou concluir na minha fala aqui, que eu sei que o pessoal já está relaxando aí. Daqui mais ou menos uns 40 minutos bate um sino. Aí eu vou distribuir essa folhinha aqui para vocês. Quem se sentir apto a fazer, quem estiver disposto a fazer, faz. Quem tiver numa experiência muito intensa e quiser ficar na sua experiência, não tem problema nenhum. Tá bom? O exercício é livre, tá? Vocês podem fazer ou não fazer. Ok? Então, até daqui a pouquinho. Pessoal, então eu trouxe para vocês um exercício com o título de autoobservação e a gente vai usar aqui esse poder que nós chamamos de poder eu sou para fazer. Tá? Aqueles que se sentirem bem para fazer, pode fazer. Se a borracheira estiver muito alta e não estiver conseguindo fazer, não tem problema.
Aqueles que não conseguiram se concentrar no papel, pode largar o papel de lado aí, tá? E pode repetir logo depois de mim, também dá certo se concentrando, tá bom? Ó, então, depois vocês leem em casa, isso aqui fica disponível também na internet, depois para vocês entenderem o que é o exercício. Mas basicamente, a gente vai colocar assim os chakras das mãos em funcionamento, além dos chakras que a gente tem. Então a gente tem chakra no topo da cabeça, aqui na testa, garganta, né, coração, plexo solar, abaixo, sexual, tá? Então a ideia é fazer com que a energia das mãos movimente essas energias desses chakras. E a gente vai utilizar essa técnica do eu sou para fazer isso acontecer. É um exercício rapidinho, vai demorar 10 minutos no máximo para a gente fazer. E vocês podem aproveitar isso para mudar o estado vibracional de vocês e aproveitar a sessão, né, daqui para o final, ter um estado mais elevado, tá bom? Então, ó, nós temos aí o primeiro exercício, tá, que nós vamos ativar o chakra básico, tá? Então, o chakra básico fica aqui no ossinho do cóccix. Tem a relação com o órgão sexual, mas fica aqui no ossinho do cóccix, tá? Então, a primeira posição aí que nós vamos fazer é assim, ó. A mão esquerda na base da coluna e mão direita no topo da cabeça. Assim, ó. Tá? Certo? Tudo bem? Pode fazer sentado mesmo, não tem problema. Assim, né? Mão esquerda aqui no bumbum e lá no topo da cabeça. Tá? Isso. Tá? E a ideia é que vocês vejam uma faísca ascendente. Tá? Então pode fechar o olho e pode repetir depois de mim, tá bom? Então vamos lá. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o chakra básico. Eu sou o chakra básico. Eu sou a igreja de Éfeso. Eu sou a igreja de Éfeso. De novo. Eu sou o chakra básico. Eu sou o chakra básico. Eu sou a igreja de Éfeso. Eu sou a igreja de Éfeso. De novo. Eu sou o chakra básico. Eu sou o chakra básico. Eu sou a igreja de Éfeso. Eu sou a igreja de Éfeso. Se concentrem por uns instantes no fluxo de energia que essa postura está gerando em vocês. Ok. Essa é uma primeira percepção, tá? Desse fogo que corre pela nossa coluna, que tem ali a sua base, né? Da onde ele sai, do osso do cóccix, que a gente chama de Kundalini. Bom, depois a gente vai fazer o segundo exercício. A gente coloca aqui, ó. Coloca a mão esquerda abaixo do umbigo e a mão direita na testa. Então a gente vai fazer a conexão com esses dois chakras aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Tá? Então vamos lá. Pode fechar o olho e se concentra aqui, ó. Mão abaixo aqui do umbigo, certo? Que é o chakra umbigo, abaixo do umbigo. E a mão direita aqui na testa. Começando então. Eu sou o chakra umbilical. Eu sou o chakra umbilical. Eu sou a igreja de Esmirna. Eu sou a igreja de Esmirna. Eu sou o chakra umbilical. Eu sou o chakra umbilical. Eu sou a igreja de Esmirna. Eu sou a igreja de Esmirna. Eu sou o chakra umbilical. Eu sou o chakra umbilical. Eu sou a igreja de Esmirna. Eu sou a igreja de Esmirna. Ok. Passamos para o próximo exercício então. Nós vamos trabalhar agora o chakra do plexo solar, tá? Então a gente vai deixar a mão esquerda aqui no plexo solar, um pouco acima do umbigo, tá? O plexo solar não é no umbigo, certo? Ele é um pouco acima, 2 dedos acima do umbigo. E a igreja que a gente vai relacionar é a igreja de Pérgamo. Essas igrejas são as igrejas do Apocalipse. Se vocês lerem lá o Apocalipse, vocês vão ver que essas igrejas são os próprios chakras que estão dentro de nós. Tá? Então essa é uma forma de vocês interpretarem o Apocalipse, certo?
Então, ó, plexo solar, mão esquerda, tá? E a mão direita a gente vai colocar aqui na garganta, assim, ó. Tá? Então, começando, eu sou o plexo solar. Eu sou o plexo solar. Eu sou a igreja de Pérgamo. Eu sou a igreja de Pérgamo. Eu sou o plexo solar. Eu sou o plexo solar. Eu sou a igreja de Pérgamo. Eu sou a igreja de Pérgamo. Eu sou o plexo solar. Eu sou o plexo solar. Eu sou a igreja de Pérgamo. Eu sou a igreja de Pérgamo. Se concentre por um instante na sua mão esquerda e veja os fluxos de energia ali. Para vocês saberem, esse chakra, então, é o chakra que ativa a telepatia em nós. Bom, agora nós vamos para o próximo chakra, que é o chakra cardíaco, que é a igreja de Thyatira. Nós vamos fazer assim, ó, nós vamos cruzar as duas mãos sobre o peito, tá? Essa forma de cruzar as mãos sobre o peito é um estilo antigo, estilo egípcio. Tá? Então nós podemos dizer assim, ó. Eu sou o chakra cardíaco. Eu sou o chakra cardíaco. Eu sou a igreja de Thyatira. Eu sou a igreja de Thyatira. Eu sou o chakra cardíaco. Eu sou o chakra cardíaco. Eu sou a igreja de Thyatira. Eu sou a igreja de Thyatira. Eu sou o chakra cardíaco. Eu sou o chakra cardíaco. Eu sou a igreja de Thyatira. Eu sou a igreja de Thyatira. Observe agora esse chakra cardíaco e busque entender a intuição dentro de vocês. O chakra cardíaco nos traz a intuição. Bom, agora vamos para a próxima. A gente vai fazer assim, ó, vamos deixar as mãozinhas juntas, né, como que é aquela posição de oração, e vamos colocar aqui na garganta, assim, tá? Essa é uma forma de ativar esse chakra aqui. Então, nós vamos trabalhar com o chakra laríngeo e a igreja é de Sardes. Então, nós podemos dizer assim, eu sou o chakra laríngeo. Eu sou o chakra laríngeo. Eu sou a igreja de Sardes. Eu sou a igreja de Sardes. Eu sou o chakra laríngeo. Eu sou o chakra laríngeo. Eu sou a igreja de Sardes. Eu sou a igreja de Sardes. Eu sou o chakra laríngeo. Eu sou o chakra laríngeo. Eu sou a igreja de Sardes. Eu sou a igreja de Sardes. Veja como esse chakra se movimenta e busque entender a clara audiência dentro de vocês. O próximo é o chakra frontal e a igreja de Filadélfia. Então nós vamos fazer uma movimentação de energia aqui na cabeça, assim, ó. Ó, a mão esquerda fica aqui na testa e a mão direita na nuca, assim, ó. É como se a gente fizesse um circuito, assim, tá? Fazendo a energia passar da frente para trás, tá? E de trás para frente. Então nós podemos falar assim, ó. Eu sou o chakra frontal. Eu sou o chakra frontal. Eu sou a igreja de Filadélfia. Eu sou a igreja de Filadélfia. Eu sou o chakra frontal. Eu sou o chakra frontal. Eu sou a igreja de Filadélfia. Eu sou a igreja de Filadélfia. Eu sou o chakra frontal. Eu sou o chakra frontal. Eu sou a igreja de Filadélfia. Eu sou a igreja de Filadélfia. Se concentre por alguns instantes. Esse chakra frontal, então, nos permite ativar a clarividência.
A ideia de colocar a mão é para fazer a energia circular por ali, amplificar essa percepção, tá? Bom, o próximo é o último aqui, que é coronário, e a igreja de Laodiceia, tá? Então a gente vai colocar assim, ó, as mãos na forma de conchinha aqui em cima, tá? Tudo bem? Então nós podemos falar assim, ó, eu sou o chakra coronário. Eu sou o chakra coronário. Eu sou a igreja de Laodiceia. Eu sou a igreja de Laodiceia. Eu sou o chakra coronário. Eu sou o chakra coronário. Eu sou a igreja de Laodiceia. Eu sou a igreja de Laodiceia. Eu sou o chakra coronário. Eu sou o chakra coronário. Eu sou a igreja de Laodiceia. Eu sou a igreja de Laodiceia. Se concentram por uns instantes nesse chakra. Esse é chamado loto de 1000 pétalas. Esse chakra permite ver no tempo e no espaço. O despertar desse chakra permite ver todas as vidas passadas e até futuras. Ele não está limitado ao tempo e ao espaço, esse chakra. Muito bom. Então, você já sabe dos chakras, onde eles se localizam, uma forma de energizá-los, tá? E a relação deles com as igrejas do Apocalipse. Ó, o próximo exercício, ele vem para a gente entender quais são os corpos que nós temos. Tá? Então, nós vamos relacionar dentro de nós, ou pelo menos tentar sentir a presença desses corpos. O corpo físico é mais fácil, porque está aqui mesmo, né? Mas tem o corpo astral, o corpo vital, tá? O corpo mental. Então, nós vamos utilizar a técnica do Eu Sou para fazer essa conexão com esses corpos e tentar senti-los, pelo menos por uns instantes. Tá? Então, vamos lá. A gente começa assim. Novamente, a gente começa com essa frase, que é uma frase que faz a conexão com nós mesmos, que é Eu Sou o que eu sou. Tá? Então, vamos lá. Começando, então, se vocês quiserem, pode fechar os olhos e se concentrar no exercício. Então, começamos assim. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Vamos sentir o nosso corpo físico. Eu sou o 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 corpo físico. Procure sentir cada célula, cada músculo, toda a sua estrutura. Um próximo corpo que nós temos é o corpo da vitalidade. O corpo da vitalidade, ele cura o nosso corpo físico e ele atua principalmente quando a gente está dormindo, quando vem o sono. Mas nós podemos senti-lo também, tá? Vamos lá então. Sintonizando o corpo da vitalidade ou corpo vital. Eu sou o 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 corpo vital. O corpo vital tem uma cor meio amarela, laranja, assim. É um corpo também, ocupa toda a extensão do nosso corpo, mas ele se concentra de forma mais intensa nos quadris. Procure senti-lo e sentir a vitalidade que existe dentro de você. Passando então ao outro corpo, dentro da hierarquia do ser que nós somos, que é o corpo astral. Esse que permite essas experiências mais interessantes aqui com o chá. Então nós podemos falar assim: eu sou o corpo astral. 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 Se concentre em algo fluídrico dentro de vocês. O corpo astral está ligado às moléculas. Sinta o corpo astral como um elástico, assim, ele pode se esticar, se expandir.
Passando ao próximo corpo, que é o corpo mental. Normalmente a gente associa o corpo mental à cabeça, mas ele não é só a cabeça, tá? Ele é um corpo completo. É que a gente associa mais ao pensamento e liga aqui com a cabeça. Mas vamos tentar sentir ele como um todo, tá bom? Vamos a ele então. Eu sou o corpo mental. 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 O corpo mental muitas vezes se mostra amarelinho assim. Bom, esses são os 4 corpos chamados corpos inferiores. Agora nós vamos para um outro nível, tá? Que são os corpos superiores. O próximo corpo é o corpo chamado corpo causal ou corpo da alma. Procure sentir dentro de vocês essa presença. Nós podemos dizer assim: eu sou o corpo causal. 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 O corpo mental está ligado aos processos eletrônicos dentro de nós. O corpo astral aos processos moleculares. E o corpo causal vai mais além disso. O corpo causal seria algo como quântico, algo como ligado às partículas subatômicas. Algo como o interior do átomo. Procure sentir isso dentro de vocês. Ao sentir o corpo causal, vocês podem sentir a própria alma do ser que vocês são. Vamos ao próximo corpo. O próximo corpo é o corpo espiritual. Podemos dizer assim: eu sou o corpo espiritual. 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 O corpo espiritual não necessita de forma. Até o corpo causal a gente vê algumas formas. O corpo espiritual é muito além das formas. Então, se vocês sintonizarem faixas de luz, vibrações, ondas ou coisas do tipo, é que vocês estão sintonizando corretamente. Vamos ao último corpo, então, que é o corpo da unidade, que é chamado corpo do Pai. Podemos dizer assim: eu sou o corpo do Pai interno. 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 Sintonize a unidade agora. Agora que vocês estão na vibração do Pai interno, visualize todos os outros corpos nessa sequência que a gente fez agora e procure alinhá-los. E que todos os corpos façam então a vontade do Pai interno. Bom, pessoal, então, esse é um exercício prático que vocês podem fazer na casa de vocês.
uma forma simples, rápida de vocês acessarem essas vibrações. Aí depois, no final da sessão, a gente conversa mais, tá? Agora segue as musiquinhas aí. Valeu. Se alguém não estiver sentindo, quiser beber mais um pouquinho, pode vir agora. Fiquei pensando aqui como é que eu ia começar, né? Eu falei, vou começar do começo. Que é dizer pra vocês que o chá é isso aí mesmo, que se vocês tiveram experiência. Nada mais pra falar. Olhar pra dentro e ver tudo que tem aí dentro de vocês. De nós, né? Que eu tô junto nesse pacote. Então é pra isso a finalidade do chá, pra quem tá bebendo pela primeira vez. Pessoal, por gentileza, só um momentinho. Daqui a pouco o Gilberto vai começar a falar aqui. Eu quero pedir e implorar para vocês. Não converse, por gentileza. Porque se você não estiver interessado, o do lado tá, e aí um atrapalha o outro. Então, quietinho, por gentileza, só para o Gilberto poder trazer as explicações finais, tá? Bom, então é isso. É para isso que serve o chá, pra gente fazer esses resgates internos aí, ver tudo que tá lá dentro, tudo que a gente tem, todos os prós e os contras. E poder fazer alguma coisa com isso, né? Dar um direcionamento para nossa existência. Então, vou passar aqui a palavra para o Gilberto. E ensina mais aí nós, Gilberto. Ensina mais, que eu quero aprender. Eu tô querendo que ligue essa fogueira aí. Eu também vou fazer isso. Acende essa fogueira. Quando você fala, eu ligo a fogueira, vai. Acende essa fogueira aí que esfriou. Nossa. Bom, pessoal, acho que vocês perceberam um pouquinho, né, de como é que é a experiência com o chá. As músicas, elas são colocadas de uma forma que facilita essa interiorização e elas têm ali pontos de a gente localizar uma determinada frequência, né? Então, cada música dessa é estudada, em que posição que ela vai ser colocada, né, e por que ela vai ser colocada ali. E para trazer alguma informação interna aí para vocês. Tá? E o chá, ele vai então produzir esse efeito de astralização, né? Que é a gente conseguir perceber o que tem além da matéria. Então, aí vem a ativação desses chakras, que é a proposta ali da autoobservação que eu passei para vocês. Então, assim, na última música aqui, né, que fala que todas as coisas vêm do um, né? Então, nesse exercício que eu trouxe para vocês viram que a gente fala do corpo físico, do corpo vital, né, do corpo astral, do corpo mental, do corpo causal, né, e do corpo espiritual e do corpo do Pai interno. Então, o né, é o Pai interno. Então, tudo vem desse, que a gente, por falta de outro nome, né, chama de Pai interno. Então, esse é o que materializa isso aqui, nosso corpo aqui. Né? Da mesma forma como é o pequeno é o grande, tal como é abaixo é acima, então todos nós viemos de também, né? Só que grandão. Então, nós aqui pequenininho, nosso corpo veio de que é o nosso próprio Pai interno. Aquele que o nosso íntimo, né? Cada um de nós tem E tem que, vamos pensar assim, é cósmico e que criou todos nós. Então, aquele ser cósmico, né, que pode ser chamado de o pai de todos, né, ele é uma partezinha dele, um fiozinho branco, né, que a cor da máxima espiritualidade é o branco. Então, aquele fiozinho branco, né, cria cada um de nós. Então, por isso todos viemos do Então, só aí um detalhezinho para vocês entenderem por que eu trouxe aquele exercício. E é importante que a gente entenda essas hierarquias dentro de nós. Tá? Então, no momento que vocês forem se desenvolvendo, canalizando corretamente as suas energias, tal como eu ensino, né, e outros mestres ensinam também, né, e está aqui no livro, eu vou fazer uma propaganda aqui, ó. É um livro, leiam, tá? Aqui é vendido a preço de custo, né? R$25. Quem tiver interesse, eu trouxe aqui alguns, tá? Então, essa mensagem cósmica é uma mensagem basicamente solar. Tá? Por isso que o nome do livro é uma mensagem cósmica. Então, o Sol está buscando, né, boas sementes.
E essas boas sementes somos nós, se a gente aprender a lidar com essas estruturas que tem aqui no mundo humano. Então, nesse exercício que nós fizemos dos corpos, quando a gente compreende bem o corpo físico e energiza ele, quando a gente compreende o corpo vital, né, que basicamente é o sexo, tá? E a gente compreende ele e vitaliza ele, quando a gente compreende o corpo astral e vitaliza o corpo astral, que é o corpo das emoções, ou molecular, né? Quando a gente compreende o corpo mental, né, que também é eletrônico, quando a gente compreende esses 4 corpos e limpa esses 4 corpos, a gente tem condição de entrar no 5º corpo, que é o corpo causal ou o corpo da alma. No momento que a gente entra no corpo da alma com esses 4 corpos limpos, então a nossa alma é reconstruída, é reconstituída. Porque no momento da densificação, a descida aqui, né, para a matéria, a nossa alma se fragmenta. Tá? Entendeu? Então a gente reconstrói. E no momento que a gente reconstrói, que a gente chega no corpo causal, nasce um novo Buda, né, que é a terminologia, né, é o título que é dado para quem alcança a 5ª iniciação. Então, a 5ª iniciação é a iniciação do Buda. Tá? Ela não é a conclusão, tá? É só uma parte do processo. Depois vem outras iniciações até chegar à iniciação do Cristo. A iniciação do Cristo é muito mais alta que a iniciação do Buda, mas chegando na 5ª iniciação já ganha o Nirvana, que é uma grande coisa. A iniciação do Buda é essa, ganha o Nirvana. Ganha o direito de acessar essa frequência do Nirvana, porque o Nirvana é uma frequência, é um estado de consciência. No momento que a gente acessa esse estado de consciência, a gente está no Nirvana. Não necessariamente que a gente vai lá nascer num planeta X, que é o planeta Nirvana, né? A gente vai estar aqui mesmo, só que o Nirvana vai ficar dentro de nós. Entendeu? Fica instalado. Nesse momento, você pode chamar uma pessoa de mestre? Nesse momento ele já tem o direito de ser chamado de mestre. Antes disso, não. Antes disso não. Antes disso não, sabe por quê? Porque antes da 5ª iniciação, né, um homem não é homem e a mulher não é mulher. É só no momento que se conquista Tiferet, né, que é a 5ª iniciação, que é o corpo da alma, aí então o homem pode ser chamado de homem verdadeiro e a mulher pode ser chamada de mulher, porque reconquistou a sua alma. Gilberto, Buda histórico, né? Ele praticava magia sexual? Ele foi ter uma experiência de meditação e jejum. Passou 5 anos meditando embaixo de uma árvore chamada Bo, né? Reza a lenda que é assim. E depois que ele então descobriu dentro dele mesmo, né, a iluminação, né, que ele eliminou o demônio Mara, né, que é o demônio da ilusão, que é o outro nome do orgulho, ele retorna, né, para a cidade dele, porque ele era um príncipe, né? E daí então ele vai praticar alquimia sexual com a esposa. Entendeu? Ele se casa, vai praticar alquimia com a esposa. Mas ele precisou passar por esse processo para poder trazer as informações dentro dele. Quem vem no mundo para se autodescobrir passa uns processos muito difíceis mesmo. Porque ele precisa tirar lá de dentro dele aquelas informações. José, né? E aí, que ego é esse que quer gritar? Eu não suporto esse ego que grita e eu não quero isso para o espaço. Eu já sei que eu tenho que lidar com isso dentro de mim. Que ego que é esse? Um ego que grita? E ele grita o quê? Porque tem vários que podem. Aleluia! Aleluia, irmão! Que ego é esse aí? Bom, a gente precisa respeitar as manifestações desagradáveis dos nossos semelhantes também, né? Então, um dos ensinamentos muito importantes que a gente precisa saber reconhecer é que toda vez que alguma coisa incomoda a gente, é porque aquela coisa está dentro da gente. Né? Ressonância. Então qual que é o ensinamento do mestre para nós? É que assim, toda vez que alguém tem uma manifestação que a gente considera desagradável,
A gente precisa acolher aquela manifestação com agrado, porque aquela manifestação de alguma forma está dentro da gente. Entendeu? Então, tudo que incomoda a gente é material de trabalho, né? Uma vez, a gente estava fazendo uma experiência em 3 pessoas. Nós bebemos o chá, né? E nós estávamos escutando umas músicas, né? E eu sempre tive essa coisa de preparar a música para as sessões, né? E daí eu coloquei várias músicas assim, né? E uma das músicas incomodou profundamente uma pessoa que estava ali, né? Na nossa experiência, né? E ele veio tirar satisfação comigo, né? Veio tirar satisfação comigo. Como que você coloca essa música e não sei o que e tal? Daí eu falei, te peguei. Te peguei porque se incomodou, quer dizer que tá aí dentro. Aí ele tomou um choque, né? Pô, é mesmo. Então a música é colocada para acessar essas informações, né? Então de repente tem uma musiquinha aí que incomodou vocês, aquela era específica para você, para fazer aquela movimentação de energia lá dentro. Tá? Ô, Gilberto, posso só acrescentar com essa informação que a Maria trouxe, que você está trazendo? Embora essas coisas aconteçam e a gente tenha que lidar com essas situações, né, desagradáveis que se movimentam ali dentro de nós, né? É importante que saibam que aqui não é a casa da mãe Joana. Tem algumas regras. E uma das regras é a gente falar quando veio para falar. Então, isso é importante ficar bem assim, esclarecido para todo mundo. Ok? Obrigada. Tem uma pergunta para fazer. Em relação aos exercícios dos chakras, né, a gente fez aquela canoinha assim na cabeça, cada exercício produziu um efeito diferente, né, no corpo e tal, como a gente estava observando. E quando eu fiz esse da cabeça, eu me vi repetida para cima, assim, como uma figura exatamente igual eu, só que na minha cabeça para cima, que isso é. É uma forma bem interessante de ver a sua realidade aqui onde nós estamos. No fundo, nós somos um espelhamento, né? Nós aqui somos espelho de algo que está acima de nós. Isso é desdobramento? Na verdade, é um espelhamento. Então, assim, existe, por exemplo, as 2 moedas, né, da compreensão, por exemplo, da iniciação. O Lúcifer, né, e o Miguel, né, que na história o Lúcifer é expulso do paraíso pelo Miguel. Então você tem as 2 faces da mesma moeda. Então nós também estamos aqui, se a gente olhar para nós temos algo acima de nós que é o real, e nós somos o espelho do real. Entendeu? Então nós somos... Porque estava de ponta cabeça, eu falei, nossa, Tudo que tem aqui no plano da matéria tem espelhado para cima, tá? Então, por exemplo, se existe um Cristo, existe um anticristo, entendeu? Se existe um espírito, existe um anti-espírito. Se existe um pai, existe algo contrário ao pai, né? O que é contrário ao pai é o abismo. É terrível lá, é uma coisa insondável. Você falou que o que está aqui tem um espelho em cima, mas tem um espelho embaixo também? Então, nós somos o espelho de baixo. O real está acima. Verdade difícil de dizer. Tá explicado muita coisa. Ela ia ser a Maria. O Cristo é a conclusão do processo, né? Quando acaba todas as iniciações, e daí tem a portinha do absoluto, assim, né? A soleira do absoluto. Aí você põe o pezinho lá dentro e tchum. Mas aí não é iniciação, já acabou a iniciação e Tem o Buda que é a quinta. Buda e é a depois, Cristo é o final lá, depois da nona. Mas e até chegar na nona? Quem tem depois do Buda? Isso é uma coisa que você precisa aprender na prática. Eu só não sabia, só curiosidade.
Aquela luz no Chega no Buda que daí você pega o que tem depois. Hoje, Guarda, tem uma pergunta. Você pode esclarecer para mim o que é loucura? Olha, uma das coisas que a gente pode interpretar como loucura é uma desconexão do corpo mental. Então, o corpo físico está conectado ao astral, por isso nós temos emoções. O astral está conectado ao mental, por isso a gente usa o nosso intelecto. Tá? E o mental está conectado ao causal, por isso nós temos intuições, percepções da espiritualidade. E aí, então, me explica melhor o medo de enlouquecer, por exemplo. O medo de enlouquecer, normalmente, é porque a pessoa já passou por experiências muito desagradáveis em outras épocas, em outras vidas, né? E chegou próximo da loucura. Né? Então, quando a gente tem alguma projeção ou até mesmo sonho e você vê um louco, você mesmo nesse estado, é porque você já viveu aquilo? Isso. Nós já passamos por provavelmente todas as experiências que pode imaginar. Todo mundo se identificou aqui, porque eu tive mais de uma vez esse sonho de eu me ver do lado de cá da janelinha e o lado de lá da janelinha eu louca. Bem louca, assim. A hora que ela me viu, ela ficou brava. Ficou mais louca ainda. Ela ficou mais louca ainda. Ai, gente. Nossa, interessante. Essas experiências que nós já tivemos no passado, elas ficam guardadas dentro do nosso subconsciente. Né? Estão escritas no nosso DNA e a gente pode pesquisá-las. Porque quando você falou da música, da experiência do seu amigo aí, né? O que eu identifico, assim, que quando a borrachera está muito alta e tem uma música que me incomoda, é justamente na loucura. Eu vou enlouquecer, assim. Já entendi. É um arquivo. É um arquivo, tá? Tá tudo dentro de vocês. Aquilo que vocês temem é aquilo que vocês viveram no passado. Eu queria fazer um comentário sobre as músicas, que eu achei muito bem colocadas, a sequência, assim, e elas muito agitadas. E depois de um tempo eu senti assim, que essa agitação era meio que proposital para acordar Sempre mesmo. proposital. Sempre. Muita agitação, a sessão toda muito agitada, muito vibrante, assim. E eu senti que era para chacoalhar mesmo, acordar as células lá embaixo, assim, bem fundo. Pois é porque nós estamos nesse momento da fervura, né? Nós estamos no apuro do chá, né? Vamos pensar assim, né? Quando você está no preparo, né? Então é assim mesmo, as pessoas que estão vindo aqui, recebendo essas informações, passando por essas sessões instrutivas, elas estão no apuro mesmo. Elas estão buscando lá dentro as informações, fazendo, né, essas informações vir à tona e compreendendo elas. Sim. Então, as músicas, elas têm essa característica de trazer essa sintonia. Eu senti elas com essa vibração e com um elevado muito alto, né? Vibração alta, muito alta. Assim. Sempre muito alta. As músicas são, assim, é um estudo de vários anos que eu estou fazendo em relação a essas músicas. Então, eu fui guardando ali aquelas que eu sei para que serve, né? E qual a sintonia que ela vai trazer. Então, são músicas bem específicas e que conseguem atingir aquela frequência, aquela nota, aquele ponto que a pessoa está precisando. Gilberto, por onde você faz essas pesquisas? No YouTube mesmo? Então, é assim, eu tenho um banco de músicas bem grande em casa, tá? Que em outras épocas eu fui guardando essas músicas, né? Fui guardando lá no meu computador. E eu ia fazendo pesquisa também na internet, né? E ia vendo qual música e para que ela significava. E eu ia baixando elas e ia guardando. Então, tem bastante música lá. Então, daí, quando a gente vai preparar uma sessão igual essa, eu vou lá pela sintonia do que é para ser essa sessão. Legal. Né? Como é que você descobre novos daí? Hã? Como é que você descobre novas músicas? Por aqui você tem, mas as novas. Spotify. Vem uma intuição, fala, acha um cravo, ou uma harpa, né?
essa música que você está precisando agora é medieval antiga. Aí eu vou lá, medieval antiga, e vou achando, né? Tudo meio garimpo, assim, né? E daí eu vou escutando, até que eu chego na música que é aquela ideal, que é para a sessão. Parecido com essa pergunta aí, quem compõe essas músicas, você percebe que tem consciência do que ela está compondo? Colocando ali? Então, não é bem isso que eu vejo quando eu estou escolhendo uma música, né? É mais a sintonia. Aonde que aquela música vai me Não, mas eu conduzir. digo se a pessoa ela tem consciência de que aquela música conduz a isso, ou não necessariamente. Você diz o autor da música? É o autor da música. Alguns sim, por exemplo, o Mozart, ele era um mestre mesmo, né? Não realizado na época do Mozart, mas ele foi realizado no Egito, né? Então, o Beethoven também, né? Beethoven é um Buda de quinta iniciação. Ele era surdo, né? O cara era Ele ficou surdo antes de concluir a nona sinfonia, E o Coldplay? né? Ai, gente. Olha, mas nem sempre a gente usa músicas apenas clássicas. Vocês viram que tem outros tipos de música também, né, na sessão, né? Tem músicas que tem ali um caráter, um viés religioso, né? Tem outras que são de sintetizadores, né? Vocês viram que eu trouxe o Jean-Michel Jarre, né? Essa semana eu falei, pô, eu preciso de uma música, e veio assim, sintetizador. Eu falei, sintetizador? Vem assim, sabe? Vem um flash assim, daí eu falei, caramba, sintetizador? Eu fui pesquisar e falei, pô, tá certo, o Jean-Michel Teve uma Jarre. música que parecia a música dos primeiros filmes do Superman, assim, eu não sei se faz sentido. Era um gladiador, será? Não sei, Tem. parecia aqueles primeiros filmes do Superman antigo, que era tudo no instrumento, né? As composições dos filmes era... Agora eu estou disponibilizando a playlist, quem quiser, é só pegar. Mas eu só quero falar uma coisa Eu passei para a Letícia já, ela manda o link para vocês. Tá? A última coisa, quando você começou a primeira música dos Alquimistas, eu fechei o olho e eu vi um monte de seres solares chegando aqui para iniciar os trabalhos, assim, parece que a música estava chamando eles. E desceu um monte de gente, assim. Desculpa, eu tive que falar. Ainda a Letícia falou assim, você deixou ela como primeira? Eu falei, lógico, os alquimistas. Proposital, assim, desceu a nave e um monte de seres trabalhadores chegando. E os alquimistas estão chegando mesmo, né? Porque no momento que vem um alquimista para ensinar, então os alquimistas estão chegando, não é mesmo? Eu pensei exatamente isso, o alquimista sou eu. Eu pensei isso também. Entendeu? Os alquimistas são vocês mesmos aí dentro, só que vocês como pessoas, né, ainda se sentem adormecidos, mas os alquimistas estão aí dentro. Tem vários aqui que são velhos conhecidos alquimistas, né? Não é mesmo? E estão acordando, né? Tem alguns de vocês que passaram dentro da maçonaria, né? Em outras épocas, né? Por exemplo, todos os símbolos maçons fui eu que introduzi dentro da maçonaria logo no começo da maçonaria. Então a maçonaria guardava um grande segredo, né? E o segredo era a alquimia. O Gilberto. Mas isso é uma época que não podia ser revelado, né? Então precisava de estruturas, escolas filosóficas, e precisava de formas de passar o conhecimento de forma que ele não ficasse aberto ao público, né? Agora não, agora é diferente. Agora nós vivemos outra época. Nós vivemos a Idade da Luz. E na Idade da Luz, que faz parte do meu processo, trazer essas informações para essa Idade da Luz, né? É diferente, agora é tudo aberto, né? Por exemplo, o próprio termo hermético representa uma coisa fechada, né? Porque esse conhecimento que é passado hoje para vocês, que está no livro, que é passado aqui, que depois vai ser divulgado na internet por esse vídeo aí, era um conhecimento fechado, né? Esse conhecimento precisava passar em várias provas, as pessoas precisavam andar quilômetros e quilômetros e quilômetros para chegar em alguém que sabia sobre isso. Tinha que passar aquelas provas para mostrar que tinha valor e daí aquela pessoa recebia esse conhecimento. Hoje não, hoje é tudo livre, é aberto e daí as provas são internas,
Como é que são essas provas? É você com você mesmo. Né? Se você vai superar a sua própria condição de inconsciente. Se você vai colocar a sua personalidade a favor desse trabalho. Porque não adianta a pessoa receber esse conhecimento e a personalidade dela. Né? A personalidade é aquela que gosta, desgosta, quer, não quer. Né? Essa personalidade. Ela não fica favorável a esse trabalho. Entendeu? Aí não dá certo mesmo. Então, se a personalidade da pessoa começa a se ajustar, né, aí a coisa vai funcionar bem. Enquanto a personalidade da pessoa aqui, ela está toda cheia de vícios, né, que a personalidade das pessoas, elas estão viciadas em emoções, viciadas em drogas lícitas e ilícitas, enfim, está viciada numa série de coisas. E até essa personalidade se ajustar e falar, não, peraí, então agora é diferente. Agora eu vou seguir esse caminho aqui. Demora um pouquinho, até fazer esse ajuste. Mas depois que faz esse ajuste, aí vai embora. Entendeu? É assim mesmo. Uma pergunta do exercício. Só concluir aqui, aproveitando um assunto que ele está falando. Você pode explicar para a gente, inclusive para algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, tem bastante gente, o que é alquimia? Ah, tá. Vocês observaram, então, né, nessa última música, né, que fala do Hermes, o Trismegisto, que ele é aquele que traz os 3 princípios da filosofia universal. Né? Então, nós temos a astrologia, né, a alquimia e a teurgia. Então, quando eu falo alquimia, é um desses princípios universais. Então, a astrologia é o conhecimento dos astros, mas não é astrologia no sentido de signo, né? Qual que é o seu signo? Não. É a astrologia no conhecimento dos astros. Olha, quem que é o Sol, né? O que o Sol pode proporcionar dentro de nós, né? Quem que é Mercúrio, Júpiter, etc. Né? Por exemplo, dentro do Sol tem uma escola. A gente entra, faz matrícula. Né? Lá na escola do Sol tem uma escola em Vênus. Né? Por exemplo, na escola de Vênus a gente precisa recuperar nosso primeiro amor. Vênus, né? Deusa do amor. A gente precisa recuperar nosso primeiro amor. Tem a escola de Marte, né? Que vai nos ensinar força de vontade, etc. Né? A escola do Sol, que é a sabedoria. A escola de Júpiter, que é a escola dos deuses. Só entra na escola de Júpiter quem já está chegando na 5ª iniciação, senão não entra. Né? E na soleira da porta, assim, né, da escola de Júpiter, tem uma frase que diz mais ou menos assim, né? Aquele que busca o poder precisa renunciá-lo. Então, aquele que quer se tornar um novo Deus precisa renunciar o poder, né, para poder entrar naquela escola. E isso tem a ver com orgulho, porque não vai se permitir um Deus orgulhoso. Entendeu? Então, essas escolas são muito difíceis da gente entrar lá. A escola de Júpiter, por exemplo, é um vestibular tipo medicina. Dá trabalho para entrar. Né? É um vestibular difícil, mas depois de bastante tempo de estudo e dedicação a gente entra. Então, é assim. Então, isso que seria, então, a astrologia, quer dizer, o conhecimento dos astros e o que esses astros podem proporcionar para nós. Tá? Então, daí vem, depois dos princípios da filosofia antiga, tem a alquimia. A alquimia é transmutação, basicamente. Então, eu preciso transmutar uma emoção, isso é alquimia. Preciso transmutar um pensamento, isso é alquimia. Tá? Eu preciso transmutar as minhas energias, isso é alquimia. Tá? E teurgia é magia. Né? Então, o teurgo, né? O homem, a mulher, é aquele que produz a magia. Então, é o mago. Então, o homem e a mulher juntos podem produzir uma magia muito poderosa, que essa magia é chamada de alquimia. Né? Então, a alquimia né? Quimia, então é a química, é uma tradução literal. E é exatamente algo ligado à questão sexual. Tá? Então, a alquimia, então, a química que existe entre o homem e a mulher, que pode produzir um desenvolvimento espiritual. Tá? Então, esse desenvolvimento da espiritualidade baseada na parceria, né? Por conta da lei dos gêneros, né? Então, masculino e feminino, ou das polaridades, né? Positivo e negativo. É só assim que se produz essa faísca, né? Que corre pela nossa coluna, que é o Kundalini.
Então, dentro desses 3 princípios da filosofia universal, nós temos aí a alquimia, que é a transmutação de energia. Não fica limitada a transmutação de energia sexual, tá? Nós também precisamos transmutar a emocional, nós também precisamos transmutar a mental. No entanto, a sexual é a base. Quando nós fizemos o exercício lá da igreja de Éfeso, que a gente coloca a mão aqui assim, né? O objetivo era fazer uma faísca subir pela coluna, pelo menos para que vocês tivessem uma primeira noção, uma primeira impressão do que é essa faísca que corre pela coluna, que é o Kundalini. Então, o Kundalini é a energia do Espírito Santo, é a manifestação da Mãe Divina dentro de nós. E essa energia, né, essa faísca, né, ela corre pela nossa coluna a partir do momento que a gente compreende essa relação que existe entre o homem e a mulher. Então, esse caminho que eu ensino, ele não é um caminho que se caminha só, né? Só o homem ou só a mulher. É um caminho que se caminha junto, 2. Assim a gente está de bem com uma das leis herméticas, que é a lei do gênero, ou também a outra da polaridade, né? Que é o positivo, negativo. Então, no fundo é física básica. Para se produzir energia elétrica precisa de 2 polaridades, né? Não tem, essa lâmpada aqui precisa de 2 fios, se tiver um controle remoto que tem uma pilha ali dentro, precisa de 2 polaridades. No fundo, o nosso sistema ele é orgânico elétrico. Se nós não entendermos isso e colocarmos isso na prática, não tem a iniciação. A iniciação é basicamente essa energia que está correndo por dentro de nós. Tá? Enquanto essa energia não correr literalmente dentro de nós, a gente não acende. Não vira luz. E é exatamente isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aqui para virar luz, seres de luz, seres iluminados. Essa iluminação vem como? Com a compreensão desses 3 princípios da filosofia universal. Gilberto, solteiro dá para acender ou só casado acende? Então, o solteiro ele vai fazer as suas primeiras iniciações, né, através do pranayama, ou através daquele exercício que eu ensino lá no artigo do Cura-te a Ti Mesmo. Mas ele é limitado, porque a gente precisa seguir as regras, né? Não é mesmo? E as regras são simples, né? Uma das leis herméticas, ela é cósmica, né? Fala sobre o gênero. O gênero está em tudo. Então, para criar esse universo, com todas essas galáxias, essas estrelas, precisou de um Deus Pai e um Deus Mãe. E da mesma forma como para trazer um nenezinho para o mundo, precisa de um homem e de uma mulher. E para trazer um novo Buda para o mundo, dentro de nós, precisa de um homem e de uma mulher. Então, tanto faz, né, nascer uma criança externa, né, um filho nosso, né, ou um filho nosso interno. Entendeu? As 2 formas, né, porque tal como é dentro e fora, as 2 formas são verdadeiras. Então, para nascer um novo Buda dentro de nós, ou seja, para nascer uma nova alma, né, de homem ou de mulher, precisa dessa energia. Então, sozinho vai-se até um ponto, depois daí não avança. As leis são as leis e as leis precisam ser cumpridas, né? Basicamente é isso. Enquanto a gente não entender, né, que essas leis são cósmicas, e se a gente acha ou supõe que pode contrariá-las, a gente até tenta, mas normalmente a gente está de cara com a parede. Né? Muito sofrimento, né? Vai gerar sofrimento, e daí vai gerar problema, e vai gerar doença, e vai gerar uma série de coisas assim que vão nos prejudicar seriamente. Que é o que está acontecendo hoje com a humanidade. Né? A humanidade supõe, né, eu estou falando de maneira geral, né, que tudo pode, né? Mas não é bem assim. Né? Não é bem assim. Ô Gilberto, eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é sobre o anjo da guarda. Ele existe? Como é que ele funciona? E por que certas coisas acontecem se tem um anjo guardião do nosso lado? Ele não deveria proteger a gente de certas energias, certos conhecimentos de fora? Olha, eu penso que o anjo da guarda existe, mas não é bem do jeito que as religiões colocam.
Eu tenho a impressão que o anjo da guarda é como se fosse o irmão nosso mais evoluído que a gente. Entendeu? Uma parte do nosso próprio ser, que vem nos auxiliar. Né? Alguns já sabem, até já contei essa experiência. Uma vez eu tive a oportunidade de visitar o Sol, e lá tinha um irmão meu, né? E lógico, como ele mora no Sol, muito mais evoluído do que eu aqui, no planeta Terra. Então eu considero que ele é o meu anjo da guarda, vamos pensar assim, né? Porque ele está me ensinando, está me instruindo, né? Mas ele precisa deixar que eu também, que eu tenha experiências para poder saber discernir o certo do errado, o bem do mal, vamos pensar assim. Né? De certa forma, ele guarda uma parte que é sua, que é você mesmo. Então assim, o anjo da guarda, ele, de repente, assim, a gente entende que ele seria um protetor, né? E que está o tempo todo ao nosso lado, e se a criança vai cair, ele põe a mão e não deixa a criança cair, não é assim? Então assim, é muito provável que as crianças tenham esse ser, né, mais próximo, e que de vez em quando possa acontecer algumas coisas assim. Mas nós, na fase adulta, já não é bem assim. Porque o nosso ser, quando ele traz a gente aqui para o mundo, ele vai passar por 3 etapas de construção do corpo. Então, do 0 ao 7 é a primeira etapa de construção do corpo, que é a etapa da formação da personalidade. Do 7 ao 14 é a segunda etapa de formação do corpo, aí já vai entrar o amadurecimento das células sexuais. E a terceira etapa é dos 14 aos 21, que daí conclui o processo de construção desse corpo aqui. Então, um corpo humano, ele está devidamente construído aos 21 anos. Mas o que acontece? Muitas crianças, vamos pensar assim, começam a degenerar o seu próprio corpo antes dos 21 anos. Não dá nem tempo, estão entendendo? Não dá nem tempo de fazer com que o corpo esteja pronto para um processo de compreensão da espiritualidade e tudo mais. Então, essa aí é a técnica, porque existe um jogo cósmico, né? Entre, vamos pensar assim, os seres da luz e os seres das trevas. Vamos colocar assim para ficar mais fácil de entender. Então, os chamados magos negros têm uma estratégia. Qual que é a estratégia dos magos negros? É estragar as crianças, porque daí já chega adulto estragado. Né? Não é mesmo? Então, aí porque é muito difícil hoje preservar as crianças, né? De repente, o adolescente com 14, 15 anos já está vendo pornografia na internet, não é assim? Está estragando. Se sente atraído por aquilo já, né? Isso, então, aí começa a estragar o cérebro. Aí quando ele chega na fase adulta, que é aos 21 anos, ele não tem nem condição de entender os processos de iniciação, os processos de espiritualidade, porque já estragou, tá? Então, olha, tal como é abaixo, é acima. Então, se o sexo não vai bem, a cabeça não vai bem. Entendeu? Então, é por isso que nós ensinamos a alquimia, que a alquimia é a regeneração do sexo. Então, o nosso sexo, hoje, né, a nossa atitude sexual não está indo bem. Ela está corrompida. E no momento que a gente corrompe a parte de baixo, a gente corrompe a parte de cima. É uma lei hermética. Tal como é abaixo, é assim. Entendeu? Então, se nós consertarmos embaixo, a gente conserta em cima também. Então, nós teremos uma mente saudável quando nós tivermos uma sexualidade saudável. Isso que é um dos princípios básicos aí, né, da filosofia universal, um dos 3 princípios básicos da filosofia universal. Então, não adianta a gente querer consertar a mente se a gente não organiza a nossa sexualidade. Então, hoje a humanidade está cheia de vícios sexuais. Né? Vícios e vícios e vícios. E é uma estratégia, vamos pensar assim, do que esotericamente ou internamente é chamado de magos negros. Né? Eles têm essa estratégia, porque a estratégia deles, né, dos magos negros, é destruir a humanidade. O quanto pior, melhor para eles. Né? Entendeu?
E o Sol já tem uma outra proposta, que é a proposta da regeneração, da proposta da elevação, a proposta de se construir seres, né, homens e mulheres solares, iluminados. Então fica nesse jogo. Né? É um jogo que está, desde que a humanidade chegou aqui na Terra, ele vem acontecendo. É o que o Dante chamou de Divina Comédia. Qual é o plano para sexualidade saudável? A sexualidade saudável é aquela que você não perde a sua energia sexual. Você a aproveita como construção para você. Né? Então, essa é a substância cósmica, né, que o Hermes fala, né, na Tábua de Esmeralda. Então, essa substância está dentro de você. O ens seminis. E que ele existe tanto no homem quanto na mulher. No homem é mais evidente, organicamente mais evidente, mas ele existe tanto no homem quanto na mulher. E essa substância que é a substância geradora. Né? Então essa substância gera tanto anjos quanto demônios. Entendeu? Ela gera tanto planetas quanto estrelas, quanto galáxias, quanto universos. Enfim, tudo vem dessa substância. Essa é dessa substância, né, que é o ens seminis, que é o vamos pensar assim, né? Aí que está o Então, e todas a multiplicidade da criação vem daí. Se você aprende a lidar com essa energia, você então se reconstrói. Porque tudo é uma construção interna. Então, no momento que você aprende a lidar com essa energia, você passa a se reconstruir. Porque um dia, por conta da materialização, para nós chegarmos aqui na matéria, a gente deu uma fragmentada. Por isso que a gente fala que nós não temos alma, e sim um embrião de alma. Gilberto, nesse ponto, quando a gente vai perder energia ali, quando a gente segura para não perder, nesse momento precisa ser transmutado, fazer uma transmutação? Isso, você pode observar que na música fala, né, que todo alquimista tem o seu cadinho, né, e o seu forno, né? Então o forno é o órgão sexual feminino e o cadinho é o órgão sexual masculino. E o metal, né, que o alquimista ele transmuta o chumbo em ouro. Né? O chumbo só é derretido quando tem bastante temperatura ali no forno, certo? E daí esse chumbo vira ouro, quer dizer, os defeitos são eliminados e o ouro é o ouro das virtudes. Tá? Então o chumbo é os defeitos, os agregados psicológicos, e o ouro, né, do alquimista é o ouro do espírito, são as virtudes. Então é essa leitura que a gente faz dos alquimistas. Porque para os alquimistas, como eles não podiam divulgar esse conhecimento, eles precisavam criar códigos, né, metáforas. Eles não podiam divulgar isso abertamente, igual eu estou falando com vocês. Então, nesse caso, quando a queda, a gente está deixando o ouro. Exatamente. Quando o homem perde a sua energia sexual, ele jogou o seu ouro para fora. É a coisa mais preciosa que o homem tem. Vale para a mulher também, né? Mas fica mais evidente para o homem, né? Depois a gente não tem dinheiro, não sabe por quê, né? Fica perdendo energia toda. Exatamente. Então, a substância chamada ens seminis é ouro líquido. Né? Então, uma das coisas que é importante entender, né? Você vê, hoje, por exemplo, por que as religiões se degeneraram? Porque as religiões, elas se concentram apenas na divindade tipo homem, né? Um ser que é divino, né? Vamos lembrar de como é que é a história das religiões, né? Eles se baseiam em alguém, né? Um ser que é divino, um homem, por exemplo, né? Jesus Cristo, e coloca todo o foco naquele ser lá, né? Em Jesus. No entanto, o Cristo, ele se manifesta de três formas, não apenas no homem, Jesus. Jesus é um representante crístico, evidente. Tá? Mas o Cristo se manifesta de três formas. Quais são as três formas? O Cristo solar, né? Esse sol gigante que nos ilumina é um Cristo. Tá? O Cristo homem, né? Que é no momento que ele se prepara e transmuta suas energias, elimina seus efeitos, ele pode se tornar um Cristo também. E o Cristo substância. Né? Então, a substância que existe dentro de cada ser humano, ela é crística ou cristônica. Né? Então,
Cristo não é apenas a forma humana. Cristo também é substância. E Cristo também é a emanação solar. Inclusive, uma coisa complementa a outra, porque no momento que nós recebemos a luz solar e ingerimos alimentos, o nosso organismo, que tem uma perfeição, ele vai fazendo todo um processo de alquimia, né? Um processo de transmutação, até gerar a semente. A semente, né? O ensêmenes que existe dentro de nós, é a coisa mais preciosa que esse organismo, né? Que o nosso organismo pode gerar. Entendeu? É a coisa mais preciosa. Tudo que, vamos pensar assim, tudo que é de bom, o organismo colocou ali, na semente. Tá? E por quê? Porque essa semente vai gerar uma nova vida. Vai gerar um novo nenenzinho. Certo? Bom, se vai gerar um novo nenenzinho para o lado de fora, um filho meu, então pode gerar também um filho meu dentro de mim. E qual seria esse filho dentro de mim? É a minha própria reconstrução. Então, no momento que eu não perco as energias e eu as transmuto, os meus filhos, que são as minhas células, vão se renovando. Entendeu? Então, todos os meus filhos que estão aqui dentro, né, as minhas células, os meus átomos, as minhas moléculas, vão se renovando com aquela energia. Então, daí nós estamos nos recriando. Esse é o processo de autocriação. Por isso, autodesenvolvimento. Então, Gilberto, tem uma pergunta sobre eliminar o alimento denso. Você fala que precisa visualizar, compreender para depois eliminar. Então, outro dia eu parei para pensar sobre isso e eu não consigo ver o elemento, eu não tenho essa habilidade ainda. Porém, tem alguns que são mais presentes na minha vida que eu sei como eles atuam. Então, por exemplo, a preguiça, que usava a trova como fonte, eu sei bem como é que ela atuava em mim, sei os gatilhos que ela usava para me levar a fumar ou a beber. Sabendo disso, eu já posso, já é o suficiente ou eu preciso realmente visualizar a preguiça? Não, já pode fazer já, né? É lógico que você não vai pegar a preguiça de vez, assim, né? Porque a preguiça, ela é grandona. É igual a pessoa querer pegar o orgulho de uma pancada só. Não pega, você precisa ir pegando em volta, né? Então, como é que você faz um trabalho com a preguiça ali, comendo pelas beiradas, vamos pensar assim? A preguiça é a mãe de todos os vícios. Então, você precisa pegar os vícios, né? Então, vícios pequenininhos e vícios grandes, né? Então, você já identificou que você teve determinados vícios. Então, você vai na renúncia desses vícios. Entendeu? Aí você eliminou o vício X, aí você passa para o outro vício Y, e depois para o outro. Aí você cercou a preguiça, assim. Aí vai chegar uma hora que só tá ela lá. Daí é a vez dela. Se eu eliminar só a preguiça, os outros vícios caem também ou não? Mas aí o detalhe é que é muito difícil você chegar até o general sem combater os soldadinhos primeiro, né? Então você vai precisar combater os soldados, porque eles vêm primeiro, depois você chega no general. Você vai chegar nos generais quando você tiver bastante tempo de trabalho interno, bastante energia, porque imagina você, por exemplo, né, em que a sua energia está se desenvolvendo pela coluna e ela andou uma vértebra ou duas vértebras, né? Essa energia é insuficiente para você lidar com um elemento de 1 milhão de anos, por exemplo. Igual é o orgulho. É como o Sonic brigar com o Robotnik, né? Você vai estar... pequenininho, o Robotnik grandão. Você vai estar aqui, o bicho vai estar aqui, entendeu? Você precisa ter uma energia equivalente a ele para poder fazer esse processo de transmutação. Então, para matar os 7 pecados capitais, são anos e anos e anos e anos. Muitos anos de alquimia. Tem que comer muita coisa feijão. Precisa muitos anos de alquimia para você ter energia equivalente. Não que eu já não tenha tentado, sua pergunta me é muito familiar, porque eu já tentei também fazer isso. Numa das minhas experiências lá atrás, há 20 anos atrás, mais ou menos, eu também quis bater de frente com o orgulho, que ele estava me incomodando bastante, né? Só que daí ele se mostrou um ser assim, né? Uma estrutura, né? Uma entidade de uns 6 metros de altura, todo feito de pedra, assim, né? E daí eu cheguei com uma marretinha desse tamanho assim para bater nele. Saiu nem lasca, né?
O que não é aquilo agora ficou diferente. Entendeu? Então, muito tempo depois, muito trabalho depois, aí as coisas ficam diferentes. Né? Então, você precisa ir forjando a sua espada. Né? Existem 3 grandes chaves, né? Novidade, essa eu nunca contei para ninguém. Então Essa novidade. Existem 3 chaves para a iniciação que você precisa desenvolver. A espada, a cruz ansata, né? E a lança de Longinos. Né? Esses são 3 símbolos importantíssimos que você precisa desenvolver dentro de você, alquimicamente falando. Então, a lança é aquela de Jesus Cristo? É, aquela que fura o costado direito de Jesus. Então, por que e quando que a gente desenvolve a lança de Longinos? Que é a mesma lança de Horus. Horus também tem uma lança, né? Então, você vê que as coisas vão batendo, né? Então, quando fura ali o costado direito de Jesus, sai água limpa e sangue. E fura bem no fígado. Então, por que fura no fígado e por que sai água limpa e sangue? Significa que aquele órgão está totalmente limpo. Então, Jesus Cristo, naquele momento da crucificação, era um homem 100% limpo, não tinha nenhum defeito. Entendeu? E por que fura o fígado? Porque é o assento vital da raiva, da ira, do ódio. Então, isso significa que a gente só adquire a lança de Longinos quando a gente elimina a ira. Entendeu? A gente só adquire a cruz ansata, que é também chamada de cruz Anki. Ela tem um arco assim, ela tem uma parte baixa e daí ela parece uma cruz. Na verdade, ela não é uma cruz, ela é uma chave. Né? Ela serve para abrir determinados arquivos muito antigos. A gente só conquista isso quando a gente para de ter vícios sexuais. Quando a gente faz as pazes com Lilith, né? Entendeu? E também precisa estar de bem com Nahemá, que são os 2 grandes demônios que controlam essa parte sexual. E a gente só adquire a espada, né? Que é uma espada de luz flamejante, por isso que os anjos têm a espada de flamejante, né? Quando se transmuta energia sexual. Então esses são mistérios, né? Que precisa se desenvolver dentro de nós. Existem segredos que você vai trazendo de dentro de você, né? E vai aprendendo com você mesmo. Então, o seu próprio ser tem todas essas informações aí dentro. Minha função é apenas relembrá-los. Então, nós precisamos trabalhar esses 3 grandes aspectos, né? Que foram desenvolvidos ao longo das experiências terrestres. Então, na Lemúria, por exemplo, se desenvolveu demais a luxúria. Tanto é que a Lemúria, que foi uma raça inteira, ela caiu, vamos pensar assim, por causa da luxúria, degenerações sexuais. A Atlântida, orgulho. E a nossa raça, que é chamada Ariana, né, ou Ária, é ira. Você vê que só tem guerra. Né? É todo mundo brigando com todo mundo. Né? Não basta ter guerra lá, os sujeitos brigam aqui por qualquer coisa. E é quando a gente tá sozinho, a gente briga, a gente... Então às vezes a pessoa briga dentro da própria cabeça dela, né? Fica ali num batalhar mental. Às vezes. Detalhe importante, quem briga consigo mesmo dentro da cabeça é fornicação mental. Né? Olha, a Nahemá é a mulher, né, que conduz a sua vida na questão sexual para a procriação. Tá? Então você faz as pazes com Nahemá quando você respeita a mulher, entendeu? Nesse sentido, né? No sentido sexual, utilizando o sexo para procriação. No caso, quando você teve uma gravidez que você não desejou, você rejeita, você está em briga com a irmã. Para fazer as pazes, você tem que acolher aquilo, é isso? Essa parte da maternidade. Bom, essa coisa de você rejeitar, né, uma criança, ela vem pelos nossos próprios equívocos sexuais. Porque se o homem e a mulher estão praticando alquimia, eles só vão ter nenê, não é mesmo? Eles só vão gerar uma criança quando eles quiserem muito e eles pedirem. Então, causa e consequência.
se nós temos atitudes sexuais inconsequentes, infantilizadas, a gente vai ter problemas com a lei. Porque daí vai gerar crianças mesmo, e essas crianças podem até ser rejeitadas, que é o que acontece muitas vezes. Uma adolescente, né, enfim, engravida, e não era bem isso que ela queria, mas ela, para poder gerar aquela criança, ela teve que ficar com um homem. Né? Então ela contrariou uma lei ali. Né? Basicamente, eles acabaram metendo os pés pelas mãos. É por isso que eu digo para vocês que existe uma estratégia de degeneração do mundo. E essa estratégia vem sendo implantada há muito tempo. Né? Para poder degenerar mesmo. Porque o interesse desses magos negros, vamos pensar assim, né, é que todos fiquem inconscientes e degenerados. E que tudo se acabe. E por que isso é vantajoso para esses tais magos negros? Porque eles cultuam o ego. Então, no momento que o corpo se acaba, o ego permanece. O que eu ensino, né, a alquimia sexual, a eliminação dos defeitos, é exatamente a morte do ego. Então ele não tem nenhum interesse nessa situação. O ego quer viver, ele quer se manter ativo. E é isso que ele vem fazendo ao longo de centenas, milhares ou milhões de anos. E essa coisa está dentro de nós. E essa coisa vai convencer vocês de que eu estou errado, vocês podem ter certeza. Né? É muito difícil vir ensinar essas coisas. Precisa de muita força para ensinar esse tipo de conhecimento. Né? Essa força a gente desenvolve dentro de nós mesmos. Então, é um caminho que vai como se fosse contra a maré. A maioria dos caminhos propostos é aquele caminho que passa a mão na cabeça, que está tudo bem, que alguém já fez o trabalho por nós. Não é assim, olha, alguém já fez o trabalho por nós e está tudo certo, você já está salvo. Né? E isso não é real. Se você não fizer o seu próprio trabalho, se você não for lá e aprender a transmutar as suas próprias energias, se você não compreender os seus próprios defeitos e eliminá-los, nada acontece. Tudo depende de você. Gilberto, na sua última live você falou que não existe nem bom nem mal, né? Que tudo depende. Como que a raiva ou o orgulho pode ser bom? Pelo ensinamento do contraste. Né? Como que a gente poderia aprender sobre o amor? Se nós permanecermos no paraíso, nós não teríamos noção do que é o amor. Então a gente precisa vir aqui, num mundo denso igual esse, passar por processos de ódio, de raiva, de ira, para poder depois eliminar isso, para poder compreender o amor. Então ele é bom na forma de ser professor, pra gente. Não é bom nem mal. É uma lição da escola. É uma matéria. É uma matéria. Igual a decepção, que eu coloco no primeiro capítulo do livro. Ela não é boa nem ruim, só que ela dá uma chateação da gente, né? Mas ela não é boa nem ruim. Ela serve para que quando você se decepcione, você olhe novamente para dentro de você e você vai encontrar algo que é real, que é verdadeiro dentro de você. Entendeu? Então, esses egos que estão por aí, tanto fora quanto dentro de nós, os gregos tinham uma interpretação mais adequada, na minha opinião, em relação a isso. Eles chamavam de daimons, né? Que depois, numa degeneração da palavra e da tradução, virou demônio. E demônio, dentro da cultura religiosa, virou coisa ruim. Não é assim? Mas os daimons, eles não são bons nem ruins. Eles são o que eles são. Eles vão fazer o que a gente quer que eles façam. Os gregos tinham essa interpretação muito adequada, na minha opinião. Então, assim, a luxúria é ruim, que a luxúria é a questão sexual. Não, por que ela é ruim? A gente precisa desse fogo para poder transmutar a energia sexual. Entendeu? O orgulho é ruim. Não, por que é ruim? Depende se a gente interpreta a coisa de uma forma correta. Então, o que seria o orgulho? O orgulho seria a vontade de fazer a sua própria vontade. Né? O que eu quero é o que conta.
E o que seria a eliminação do orgulho? É você fazer a vontade do seu pai interno. Entendeu? Então toda vez que você compreende que você veio no mundo para fazer a vontade do seu pai interno, você necessariamente precisa eliminar o orgulho. Faça-se em mim a sua vontade, não é isso? O amor e a raiva, eles são a mesma essência em polaridades diferentes ou é cada uma coisa? É no caso, o contrário do amor é o ódio. Então o ódio o amor é o Cristo, o ódio é o anticristo. Né? Entendeu? Toda vez que um mago negro vai pelo caminho negro com consciência, porque existe também isso, tá? Existe o mago branco que caminha no caminho branco com consciência, e existe o mago negro que caminha no caminho negro com consciência. Ele vai porque ele quer. Então daí ele precisa desenvolver fortemente o ódio. Não é Aí difícil, hein? Aí esses magos negros podem chegar a um patamar de negritude, vamos pensar assim, né? Um patamar de densidade tão absurdo que eles chegam a ser chamados de anticristo. Existem iniciações para cima e para baixo? Sim. Então tem que virar um Buda negro do mal. Tem. Existe o Buda negro. Existe tronos no inferno. Reis e rainhas. Você tem os sefirotes, você tem os 10 sefirotes para cima e os 10 sefirotes para baixo. Igualzinho, o universo é um espelho, superior e inferior, tal como é abaixo e acima. Assim como existe um pai, né, interno, perfeição das perfeições, existe também o contrário dele. E o caminho é tão difícil para subir e para descer. Só na matéria. Não, para descer todo santo ajuda, né? Você tá ligado com essa ladeira? Para baixo é fácil. A compreensão de todas essas coisas é que vai dar a mestria para você. Entendeu? Porque no fundo, um belo dia você vai precisar integrar tudo isso dentro de você. Entendeu? Tudo que é para baixo e tudo que é para cima precisa estar integrado dentro de você. É a compreensão do todo daí. Aí você volta ao um. Porque o um tem todas essas coisas dentro dele. Se hoje a gente está subindo conscientemente, é porque a gente também já desceu conscientemente. Nós estamos aqui porque nós descemos conscientemente. Né? Uma vez eu estava meditando sobre a Lemúria. E estava lá, né? Achando muito ruim que o Adão e Eva tinham caído. Né? Não é mesmo? E eles estavam lá, assim, né? Fazendo a festa deles, e eu bravo com aquela turma, né? Porque Adão é um conjunto de homens e Eva é um conjunto de mulheres, é um agrupamento, né? Por exemplo, no agrupamento que saiu comigo eram 800 pessoas, né? E nós saímos porque a gente quis, né? Então esse agrupamento de pessoas que saiu dos templos foi fazer exatamente o que eu falei, que eu ensino no livro, que eu falo para vocês sempre, é o processo de queda. Tá? Então, ali houve uma queda consciente. Saímos porque a gente quis. Nós quisemos sair, fomos lá e saímos. O detalhe importante é que como o templo estava numa dimensão, uma quarta dimensão, quando essa turma saiu do templo, que era uma cidade de pedra muito bonita e grande, assim, os muros eram muito altos, e os nossos corpos eram diferentes também. Nossos corpos eram grandes, assim, tinham 6 metros de altura, mais ou menos. Que esse que é a chamada a raça lemuriana, que é a história que está no Gênesis lá do Adão e Eva. Tá? Quando essa turma sai do templo, sai da grande cidade de pedra e vai lá para fora para poder, porque eles não queriam fazer isso dentro do templo, então eles foram fazer lá fora. Então foram praticar o ato sexual, né, da maneira invertida, que é o que é comum hoje, né, fora dos templos. Então daí eles saem dessa dimensão, né, e começam a caminhar aqui. Quando eles perdem energia, eles fazem isso, eles saem da dimensão que eles estavam. Porque toda vez que se perde energia, você abaixa a sua vibração. Isso é até hoje, não mudou. Tá? E daí o que acontece? Não dá para voltar mais, eles não tinham como voltar. Mas quando a gente saiu, a gente sabia que ia dar ruim?
A gente sabia que ia dar ruim e a gente fez porque quis. Foi consciente. Gente, Foi consciente. Então, é por isso que eu estava contando, eu comecei a história contando dessa meditação que eu estava fazendo, né? E daí eu estava muito bravo com o Adão e Eva que tinham feito o pecado original, né? E que é a queda sexual, e eu estava lá muito bravo e tal, de repente eu estava fazendo uma meditação em casa, né? De repente eu entrei num estado alterado de consciência, igual esse que a gente tem aqui com o chá, mas lá eu estava sem chá, né? Então eu entrei em meditação e eu me projetei lá naquela época. Porque é isso que é meditação, tá? Quem não sabe o que é meditação é isso. Meditação é você ter um pouquinho de sono, você tem um relaxamento, aí você se concentra em algo, por exemplo, eu estava me concentrando no período histórico aí de Adão e Eva, e daí eu fui lá, quer dizer, eu fui viver aquilo, eu fui reviver aquilo. Então, meditação precisa desses 3 passos, né? Concentração, né? O relaxamento, né? Concentração, e daí você vai viver aquela cena, né? Isso aí que é meditação. Bom, aí quando eu cheguei lá, eu estava lá, eu me vi, eu era um dos personagens que tinha saído, eu me vi saindo do templo porque eu queria e tudo mais, etc. Aí falei, pô, estou bravo comigo mesmo, então, né? Olha aí, né? Então não tem por que a gente estar bravo com Adão e Eva, isso é a minha experiência, né? Foi esse susto que eu tomei, vamos pensar assim, né? Porque eu estava inconsciente do meu papel lá naquela época. E pior, eu era líder ainda. Essas coisas. Vamos ali rapidinho, o que está acontecendo. Bom, ali, então a gente assim, já volta. existe uma outra regrinha também no universo que é muito legal. Uma porta que você abre é uma porta que você vai fechar. Ou uma que você fechou é uma que você vai abrir. Um ensinamento que você deu que é contrário ao correto, um belo dia, você precisa retornar para dar um ensinamento correto, né? Então estou eu aqui ensinando vocês, né, como é que volta para o paraíso, né? Porque um dia nós saímos, entendeu? E num dia nós saímos, então agora precisamos retornar. E só tem uma porta, pelo menos só uma que eu conheço, né? A mesma que a gente saiu. Podemos dizer, Humberto, que essa saída foi a fundação da escola que a gente está? Então, o planeta precisava dessa experiência, fazia parte do cronograma do planeta. Então, a gente fez o que estava no cronograma, também porque existia uma lei cósmica atuando, porque esse planeta tem uma questão kármica, né? Então, ele é considerado o karma dos deuses. Então, tem umas questõezinhas aí, importantes, né, sobre isso aí. Mas é um outro assunto, né? Percebe-se que aqui eu não falei. Pois é, então, mas olha, se o planeta é o karma dos deuses, vocês já vão ficar contentes, porque vocês são deuses, né? Só que são deuses esquecidos, são deuses apagados. Não adianta a gente passar a mão na nossa cabeça e falando, olha, nós somos seres, né, celestes, né, somos deuses. Bom, de certa forma sim, mas somos caídos. Enquanto a gente não se levanta, não se ilumina, continua caído, né? Então, é claro que o mestre nunca cai. Então, existe um mestre, que é esse que de vez em quando vocês conseguem visualizar dentro de vocês, esse nunca cai. O que cai é o Bodhisattva, que é a alma humana, né? Essa pessoa que nós somos aqui, né? Essa materialização. Você pode entender o que seria um karma divino, um karma de Deus? O que se trata isso? Então, um karma divino é chamado de karma duro. É uma coisa que a gente fez em outros lugares. Por exemplo, uma vez eu fui levado na constelação de Órion para ser julgado. Então, por que eu fui levado lá, né? Porque eu tinha um perrengue cósmico, né, para ser resolvido, né? E lá estavam os 12 conselheiros que iam me julgar. E atrás de mim tinha mais ou menos uns 5.000 seres que fizeram parte da nossa rebelião, né? Entendeu? E daí, porque se a gente traz um Lúcifer dentro de nós, é porque em algum momento a gente fez uma rebelião, não é assim? E daí fomos julgados e condenados e tivemos que vir aqui para esse planeta. Você vê, né? Então, por aí entra a questão kármica. Aí, né, eu fui fazendo o meu trabalhinho aqui, né, o arroz com feijão, meu trabalhinho de formiga e tal. Retornei lá, né, em corpo astral, retornei lá. E eu estava de joelhos, eu estava de joelhos diante do conselho, né?
E eu retornei no mesmo instante, que aquilo aconteceu há milhares de anos atrás. E eu retornei no mesmo instante e me levantei e fui absolvido. Interessante, né? Então aquele karma eu já tinha cumprido, eu já tinha pago, vamos pensar assim, por esse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no planeta Terra. Interessante. Como você falou isso? Com obras, é o único jeito de pagar. Livros, palestras, moedas cósmicas, trabalho interno, resgate. Hoje mesmo aqui, nossa, eu passei 3 horas resgatando, assim. Resgate, um atrás do outro, resgate. É o meu papel, né? Então, eu preciso descer nesses infernos e ir trazendo esses íntimos, senão eles não têm chance, né? Senão, como que uma pessoa um ser vai conseguir evoluir se ele não tem nem chance de descobrir que ele precisa evoluir? Então, hoje, por exemplo, eu passei 3 horas fazendo isso. Resgate atrás de resgate atrás de resgate, buscando esses íntimos e trazendo para cá para poder ter uma oportunidade. Gilberto, são criadas novas amônadas e se elas foram criadas, por exemplo, hoje, elas não vão viver isso que se passou na Lemúria? Vai ter outro planeta. Vai acontecer de qualquer forma. Isso não acaba nunca. Um ser só volta para o absoluto mestre quando todas as partes fragmentadas dele se autorrealizam? Olha, essa é uma boa pergunta, ainda não tem essa resposta. Mas eu estou dando um jeitinho de, aqui, essa partezinha fazer o papel, né? Mas eu penso que ele vai, né, assim, o nosso ser, ele vai realizando, né, as suas partes, pelo menos que eu pude observar, uma em cada planeta do sistema solar precisa ter. E daí, pelo que eu entendo essa realização seria suficiente para ele considerar, para aquele ser, né, se considerar realizado naquela escola, entendeu? Então, se um fez, está feito. Então, o Hermes Trismegisto ele se realizou em 3 já. O Hermes Trismegisto, ele é realizado no Sol, em Mercúrio e em Marte. Entendeu? Falta 7 ainda para realizar o sistema. Está programado de Vênus está programado para mais ou menos 1 milhão de anos. O do planeta Terra está chegando já. tá na vez, né? Entendeu? Então, assim. Aí o Hermes Trismegisto vai deixar de ser trisa, ele vai ser tetra. Que da hora. Tem 4, né? Daí vai ter que ter outra música, né? Como é que vai chamar isso aí? Tetramegisto? Tetramegisto. 5 planetas, você chama o Galvão Bueno pra falar, é penta! Você chegando no 5, né? Bom, é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Obrigada. Valeu. E aí, gente?